Você está preparado para o fim? Capítulo 1. Tema desta semana: o mistério da iniquidade. Quarta-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 11 a 15. Mistério da piedade versus mistério da iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade refere-se a um julgamento justo e, nas leis de um país, significa justiça de forma igual e imparcial para todos os cidadãos. Dessa forma, a equidade está ligada à lei. Já a iniquidade significa a ausência de equidade, a ausência de lei. Na língua inglesa, a palavra iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2,7, é traduzida por lawlessness, que significa exatamente uma condição sem lei. No Novo Testamento, essa palavra aparece várias vezes, como por exemplo em Mateus 7,23, 13,41, 24,12. Romanos 4, versículo 7, 2 Coríntios 6, 14, 2 Tessalonicenses 2,7, Tito 2,14, Hebreus 1,9, 10,17. A palavra original no grego é anomia, cuja tradução literal para o português é anomia, que significa ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desobediência à lei divina, estado da sociedade em que desaparecem os padrões normativos de conduta e de crença, e o indivíduo, em conflito íntimo, encontra dificuldade para conformar-se às contraditórias exigências das normas sociais. A sociedade no mundo pós-moderno se caracteriza pela crescente ausência de referência do que é ou não correto. Cada pessoa faz o que entende ser correto aos seus próprios olhos e requer que os demais aceitem seu modo de pensar e agir. Assim, pouco a pouco, a referência do que é certo está deixando de existir. Essa tendência, hoje, cada vez mais forte, é fruto da atuação do mistério da iniquidade. Em 1 Timóteo 3,16, vemos outro mistério que está em contraposição ao mistério da iniquidade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. À primeira vista, esse versículo refere-se apenas a Cristo. Ele é aquele que foi manifestado na carne em sua encarnação. Foi justificado em espírito em seu viver humano, crucificação e ressurreição. Foi contemplado por anjos em sua encarnação, viver humano, ressurreição e ascensão. Foi pregado entre os gentios a partir do dia de Pentecoste. Foi crido no mundo pelas pessoas que receberam o Evangelho e foi recebido na glória em sua ascensão. Observando a sequência dos eventos, ou seja, como realmente aconteceram, Cristo foi recebido na glória antes de ser pregado entre os gentios e antes de ser crido no mundo. Mas no versículo acima, o trecho recebido na glória vem depois de pregado entre os gentios e crido no mundo. Portanto, cremos que essa passagem bíblica também se refere à igreja, indicando o arrebatamento, ou seja, quando ela será recebida na glória. Assim, não apenas Cristo como a cabeça, mas também a igreja como o corpo são a manifestação de Deus na carne. Isso é o mistério da piedade. Durante o tempo em que esteve na terra, Cristo manifestou Deus em sua humanidade. Hoje, a igreja, o corpo de Cristo, também manifesta Deus na carne, por meio daqueles que vivem a realidade da vida divina em seu dia a dia. Deus está conduzindo seus muitos filhos à glória. Logo, quando o Senhor Jesus voltar, seremos glorificados, isto é, recebidos na glória, assim como ocorreu com ele quando ascendeu aos céus. Manifestar Deus na carne é o mistério da piedade.
A palavra piedade no grego é difícil de traduzir. No contexto do versículo acima, piedade não significa sentir pena, ter compaixão ou dó de alguém, mas ser semelhante a Deus. Em inglês, essa palavra é traduzida como godliness. God significa Deus e godly significa ser semelhante a Deus. Então, godliness é a condição de ser semelhante a Deus. Por isso devemos fugir da influência do mistério da iniquidade, que faz as pessoas se conformarem com este mundo e com este século. Romanos 12:2. Nós, na vida da igreja, somos santificados com a vida e com a natureza de Deus, transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Conformados à imagem do Filho de Deus. Romanos 8:29. Tornando-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Esse é o significado de piedade. Devemos fazer a seguinte pergunta: em qual desses mistérios estamos? Para nós cristãos, essa é uma questão de escolha. Ou estamos sendo levados no curso deste mundo pelo mistério da iniquidade, ou estamos expressando Deus sendo parte do mistério da piedade. Esses dois mistérios se contrapõem. A descrição dos últimos dias. Algumas passagens do Novo Testamento descrevem o mundo em que vivemos hoje. Embora essas palavras tenham sido escritas pelo apóstolo Paulo no primeiro século, quando fazemos a leitura bíblica desses trechos, identificamos o desenvolvimento das sementes da iniquidade que se agravou muito em nossos dias. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo profetizou algo singular em relação aos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Paulo escreveu as epístolas a Timóteo quando estava em Éfeso. Nesse período, a igreja estava em degradação. Naquela época, os cristãos já sofriam com essas coisas. Em 1 Coríntios 6, Paulo advertiu os cristãos da igreja em Corinto. Devemos ficar atentos, pois essa palavra é destinada à igreja e não ao mundo. Vários irmãos da igreja em Corinto praticavam as coisas descritas nessa passagem. Isso é um alerta para nós, pois indica que não basta ser cristão, ter sido batizado e ter um viver de reuniões com os irmãos na igreja. O apóstolo foi categórico ao afirmar que os injustos não herdarão o reino de Deus. Versículo 9. Se estamos na igreja e praticamos essas coisas, seremos injustos diante de Deus e não herdaremos o reino no futuro, na vinda do Senhor. Recebemos a salvação eterna ao crer no Senhor Jesus. João 3, do 15 ao 16 e o versículo 18. E o capítulo 10, versículo 28 ao 29. Todavia, a entrada no reino, quando o Senhor Jesus voltar, dependerá do modo como vivemos após nossa conversão. Mateus 16, 27, Hebreus 10, 35 ao 39 e Apocalipse 22, 12. O texto de 1 Coríntios 6 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Versículos do 9 ao 10. Alguns cristãos tendem a discriminar e tratar com desprezo os homossexuais, mencionados no versículo 9. Arsenocoides, no original, traduzida para sodomitas. É como se a igreja pudesse acolher fornicários, tradução literal de pornos para impuros, ladrões, bêbados e outros, mas não tivesse lugar para homossexuais. Isto é um grande erro, pois Deus não faz acepção de pessoas. Nesse quadro apresentado por Paulo,
todos estão na mesma condição. Observemos que os maldizentes estão incluídos nesta relação. Isso significa que quem fala mal dos irmãos está na mesma categoria dos demais, não havendo distinção entre um e outro. Na igreja, Deus dá oportunidade para todos se arrependerem e terem uma nova vida em Cristo. Atualmente, a pressão social para a prática de fornicação, de adultério e da homossexualidade é o que mais afeta os jovens cristãos. Os que são escravizados pela bebida também estão nessa categoria. A princípio, bebe apenas algumas doses socialmente, mas depois a bebida torna-se um laço que os prende e os impede de se libertarem. Esta é a pura palavra de Deus, é a referência para a nossa vida. É por meio dela que somos guardados puros e saudáveis em nosso viver. Salmo 119, 9. Como cristãos, não devemos buscar justificativas para viver à margem do que Deus determinou, mas precisamos receber a palavra e permitir que o Senhor mude o nosso viver. Paulo conclui esse assunto de maneira encorajadora, dando-nos grande esperança. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Não importa qual seja a nossa condição, Deus odeia o pecado, mas certamente ama o pecador. Todo aquele que se arrepende e busca o Senhor com coração sincero é lavado, santificado e justificado em seu nome, por meio do seu Espírito. Louvado seja o Senhor. Em Gálatas 5, do 19 ao 21, também lemos: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Todas essas práticas são mundanas e não deveriam ser encontradas na igreja. No entanto, a pressão cada vez mais forte exercida pelo mundo tem feito com que elas penetrem assustadoramente no viver dos cristãos. Isso é a iniquidade se alastrando. Deus vê essas questões com seriedade. Prova disso é a repetição e a frequência com que são apresentados na Bíblia. Em Efésios 5, do 3 ao 5, lemos: Mas a impudicícia, fornicação no original grego, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, fornicário no original grego, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. De fato, estamos vivendo nos últimos dias. Estes são tempos difíceis de apostasia, em que os homens estão cada vez mais alheios à vontade de Deus e à sua palavra. O resultado é o mundo da iniquidade em que vivemos.